dielétrico é um isolante. Agora, por que esse nome dielétrico? A gente vai já entender. Então, olha lá. Um capacitor, ele nada mais é do que um elemento dentro de um circuito capaz de armazenar carga. É isso que ele faz, ele armazena carga. O detalhe é que se ele armazena carga, por conseguinte, ele está armazenando energia. Só que como é carga elétrica, a energia que ele armazena é energia elétrica. Uma analogia, então para você entender, tá? É só uma questão de analogia. É como se um capacitor fosse uma caixa d'água. Então, na caixa d'água, você armazena o quê? Água. Para quê? Para usar, para você, sei lá, tomar um banho, para você dar descarga, para você lavar uma louça. Então, você armazena aquela água para depois usar para alguma outra coisa. A ideia do capacitor é a mesma. Veja, eu não estou dizendo que ele armazena água, ele armazena energia elétrica. Eu fiz só uma analogia para você poder entender a função do capacitor. Tá bom? Ah, tá. Então, professor, aquele isolante serve para quê? Para não deixar essas placas se tocarem. O pessoal que faz, por exemplo, engenharia de materiais, geociências, em física, essa galera vai entender muito bem quando eu falar do que é esse material. Esse material, na verdade, ele tem que ser um material isolante. Mas, professor, calma aí. O que é um material isolante? Um material isolante, deixa eu pegar aqui minha caneta. Pronto. Um material isolante, tá? É aquele que tem pouca quantidade de elétrons livres. Eu gosto de colocar assim elétrons livres entre aspas, vou te explicar. As pessoas pensam que elétron livre está livre. Ah, elétron está livre, está andando. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Os elétrons livres, o pessoal da química entende muito bem isso, são aqueles elétrons da última camada, são os mais distantes do núcleo, que tem fácil movimentação. Eu consigo arrancar, eu consigo colocar mais facilmente. Isso é explicado, você deve lembrar, imagino, por aquela equaçãozinha da força elétrica, lembra? Força elétrica, olha lá, só para a gente ter uma ideia. Eu não vou usar cálculos de integral e derivada, até porque aqui, como a ideia é uma ideia de nivelamento, nós vamos nivelar, tá bom? Alguns já viram ideias de derivada, alguns já viram limite integral, já viram, mas nem todos. Então, a ideia não é excluir, é incluir todo mundo. Eu quero que todo mundo entenda o conceito. E depois, se você quiser algo mais aprofundado, a gente pode conversar no privado, não tem problema nenhum. O professor Marcos, né, pela universidade, então você consegue meu contato sem problema nenhum, tá bom? Aí a gente pode aprofundar um pouquinho mais nessas ideias. Mas a ideia básica é a seguinte: a força elétrica entre as cargas, seja ela positivo com positivo, negativo com negativo, não importa, é dado pela expressão K, que é uma constante eletrostática, é um valor fixo, depende do meio, a gente vai ver isso depois. K, Q1, Q2, dividido pela distância entre eles elevado ao quadrado. Deixa eu te explicar isso aqui que é muito interessante. Para quem não sabe, esses dois tracinhos que estão, né, de um lado e do outro da letra, aquilo significa módulo. É porque as cargas elas podem ser positivas ou elas podem ser negativas. Positiva quando há uma diminuição de elétrons e negativa quando há um aumento de elétrons. Entendeu? Quando você trabalha com a força elétrica, essas cargas são dadas em módulo. Em módulo. Isso quer dizer que não interessa o sinal. Tá legal? Só que o que me interessa aqui que você entenda é que força elétrica e distância são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer o seguinte, que quanto mais afastado eu tiver uma carga da outra, menor é a força atrativa ou repulsiva. Tu lembras quando eu te disse que os elétrons livres são os elétrons da última camada? Pois é. A ideia, veja, de maneira simplificada, a ideia é porque na última camada você teria uma distância maior com o núcleo, o que iria gerar uma força menor. E aí, reparem, detalhe interessante é que essa distância é o quadrado, né? Então, se eu dobro a distância, a força não cai pela metade, a força cai 4 vezes. Caraca, pois é. Então, se eu triplicar a distância,
ou seja, colocar uma distância 3 vezes maior, a força vai ficar 9 vezes menor. Então você já entendeu onde eu quero chegar. Quanto mais distante do núcleo, menor é a força. Claro que não é apenas isso. Isso é só, como eu te falei, aula de nivelamento. Isso é só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Claro que essa banda de condução, que é assim que a gente chama, que seria da última camada, ela depende de muitos outros fatores, inclusive de rotações, de movimentações de elétrons. Tá legal? Mas isso é um tópico para a gente ver um pouco mais aprofundado depois. Tá, professor, então eu entendi. Então quer dizer que o isolante é aquele que tem pouca quantidade de elétrons livres. E cuidado, muito cuidado. Quando você for, né, ensinar para alguém, vai estar no final de semana, num churrasco, você vai, caramba, eu participei de um webinar essa semana, e aí eu aprendi algo sobre condutores, isolantes elétricos, sobre capacitores, aí vai explicar para a tua família. Muito cuidado quando você for fazer isso. Tem muita gente diz assim, isolante não tem elétrons livres. Cara, não é bem verdade. Isolante pode ter elétrons livres, sim. Até porque não existe um isolante perfeito. E muita atenção, o pessoal de engenharia de materiais vai aprender muito isso, que cada material tem uma constante dielétrica diferente. É justamente em função da quantidade de elétrons livres e da capacidade de criar dipolos, de se polarizar diferente. Alguns materiais são isolantes, mas tem já um dipolo permanente. Vou te dar um exemplo da água. A água pura, tá? Não é água que você bebe. A água que você bebe não é pura. Tem sais minerais, o que a torna condutor de eletricidade. Mas a água pura, ela é um isolante. Só que é interessante, ela é um isolante que apresenta um dipolo. Lembra disso? A água molécula, o quê? Polar. A água molécula polar. Ela é um isolante, porém ela apresenta dipolo. E eu vou já fazer um comentário sobre isso. Porque, veja, as pessoas pensam que o isolante não faz nada, ele está isolado. Não, não é isso. Olha, vamos imaginar uma molécula, só para a gente imaginar mesmo, tá? Uma molécula aí cilíndrica. Tá? Só para imaginar. Tá? Só uma ideia. Pode que isso aqui é uma molécula, seja ela qual for, não importa. O que acontece? Essa molécula, ela livre de um campo elétrico, ela tem essa estrutura. Se por um acaso eu colocar, olha, se eu estiver aloprando muito, você pode falar, tá bom? Fica à vontade aí, abre o seu áudio, pode fazer a pergunta que você quiser. Se porventura eu estiver me empolgando muito, indo muito fundo, você pode falar, tá bom? Pode ficar à vontade. Então vamos imaginar aqui um campo elétrico. Bom, para quem já estudou eletricidade, que obviamente todos já estudaram, né? Que todos já fazem faculdade, passaram pelo médio, estudaram eletricidade. Estudaram um assunto chamado campo elétrico, que é uma grandeza vetorial. Campo elétrico. Pronto, é uma grandeza vetorial. O campo elétrico ele tem uma representação de linhas criadas por um cara chamado Michael Faraday. Interessante. Faraday estipulou, veja, isso aí é uma questão só mesmo de convenção, tá bom? As linhas de campo representando da seguinte maneira. A base dela, entre aspas, tá, a bundinha dela, a parte de baixo dela, que é a parte de trás dela, sempre o lado positivo, tá bom? Ou seja, o campo elétrico sai do positivo. A cabecinha dela, que é a ponta da setinha, é sempre o lado negativo, tá bom? Isso quer dizer que o campo sai do positivo e entra no negativo. Tudo certo até aqui? Legal. Quando eu pego essa molécula, esse isolante, esse dielétrico, presta muita atenção para você entender capacitores agora. Quando eu pego esse dielétrico, esse isolante, e coloco ele, vou colocar ele só um aqui, e coloco ele aqui dentro, o que vai acontecer? Muita atenção. Ele vai sofrer um negócio chamado de polarização, ele vai ser polarizado, e a palavra é essa mesmo, tá? Ele é polarizado. Ele continua sendo neutro, ele vai continuar, ele não está eletrizado, ele é a gente chama assim de, em termos mais simples, ele é um corpo neutro, polarizado. Como assim, professor? Este lado dele, o lado que está voltado para a placa ou para a região positiva, vai ser o lado negativo. O lado que está voltado para a placa ou para a região negativa vai ser o lado positivo. Então, nós temos
Isso, detalhe, isso é devido à força elétrica que eu comentei com você ainda agora. Segundo um cara chamado Dufay, vamos lembrar, cargas de mesmo sinal se repelem, mas sinais opostos se atraem. Então, o positivo vai atrair a parte negativa do indutor, ou perdoe-me, do dielétrico. A parte negativa da placa ou da região vai atrair a parte positiva do dielétrico. Não te esquece que a molécula ela tem prótons, ela tem nêutrons e ela tem elétrons. Tudo bem, nêutron não conta pra gente, não tem carga. Não confunde. Nêutron não tem carga. Corpo neutro tem carga. São duas coisas bem diferentes. Então, a parte positiva do campo elétrico, que foi criado por uma placa, por um corpo, não importa, atrai a parte negativa do material isolante. A parte negativa atrai a parte positiva. Você entendeu a ideia? Existem alguns materiais, eu vou colocar para esse lado aqui, existem alguns materiais que naturalmente já são neutros, tá? São isolantes, melhor dizendo, desculpa, são isolantes, mas são naturalmente polarizados. Isso é o caso da água. Então eu vou colocar aqui um exemplo, olha, vou colocar eles aqui dentro, tá? Na molequinha de água, eu tenho naturalmente aí essas cargas nela. Ela é um dipolo, né? Então aqui ficaria positivo, aqui negativo, sei lá, aqui negativo, aqui positivo, aqui negativo. Estou só dando uma ideia, aleatória. O que que acontece? Presta muita atenção. Se eu coloco esta água, aqui ó, que eu estou representando, dentro de um campo elétrico, esses dipolos dela vão se alinhar ao campo elétrico. Vão se alinhar ao campo. Como ela já é uma molécula polar, né? Esse alinhamento vai ocorrer com maior eficiência. Um detalhe interessante aqui, quando eu colocar aquela molécula de água, por exemplo, só, ela vai se alinhar de tal maneira que este lado da molécula vai girar no sentido anti-horário e este lado da molécula vai girar no sentido horário. Professor, então a molécula gira? Gira. E um detalhe muito interessante que você vai aprender com o professor Ferrer, ainda hoje, à tarde, o professor Ferrer ele vai falar sobre indução, ele vai falar sobre indução eletromagnética, né? Então ele vai falar sobre ressonância magnética de indução. Um detalhe muito interessante é que as pessoas confundem um pouquinho dentro de um forno de micro-ondas. Olha só, presta atenção que vai entender, isso vai ficar muito legal, muito claro na tua mente. Dentro de um forno de micro-ondas, é muito comum as pessoas acharem que o alimento ele aquece por ressonância. Ah, é porque o forno de micro-ondas emite micro-ondas, por isso o nome, que tem a mesma faixa de frequência da molécula de água e faz com que ela vibre. Na verdade, não. Ali não ocorre ressonância. Ali ocorre uma alteração do campo magnético criado pela mudança do campo elétrico naquela região. Olha que doido. Dentro de um forno de micro-ondas tem um aparelho chamado de magnetron. O nome é magnetron mesmo. E esse magnetron ele produz ondas eletromagnéticas de alta frequência. Acontece que o campo elétrico ele oscila. Vamos colocar numa ideia assim para você entender. Olha para a direita, olha para a esquerda. Olha para a direita, olha para a esquerda. Claro que não é uma movimentação de 180 graus, mas só para você entender melhor. Ele fica oscilando. Na medida que o campo elétrico oscila, não magnético, mas na medida que o campo elétrico oscila, as moléculas de água que são polares, e agora você entende, ela oscila junto com o campo. Então, quando o campo está, por exemplo, apontando para a direita, a molécula de água ficaria para cá, que é negativo, vai ficar o polo positivo e para cá negativo. Quando esse campo inverter, olha que legal, quando esse campo inverter, o polo da molécula de água inverte também. Aí para cá fica o positivo e para cá o negativo. Aí o campo inverte de novo, aí a molécula de água inverte de novo. A molécula de água fica assim, ó, para lá e para cá. Acontece que eu não tenho uma, né? Uma molécula, eu tenho milhares. Aí elas começam a bater uma na outra. O
que bate na vizinha. E não é só água que tem, né? No alimento não é só água, você tem sais, você tem outros elementos químicos, outras moléculas, e uma molécula começa a bater na outra, aumentando o grau de agitação molecular. Peraí, professor, eu me lembro, tem uma grandeza física que mede o grau de agitação molecular. Tem temperatura. A temperatura é a maneira que você tem de medir numericamente o grau de agitação molecular. Então, quando o corpo tem alta temperatura, é porque as moléculas se agitam mais. Olha como tudo faz sentido. Professor, por que não é por ressonância? Porque se fosse por ressonância, a frequência seria tão grande. Cara, a frequência de vibração da água, a frequência natural de vibração da água é 2,4 GHz, é uma coisa absurda. É tão grande a frequência, é tão grande a frequência, e aquecer tanto que ia torrar o alimento por fora, mas não ia esquentar o alimento por dentro. Você torraria o alimento por fora antes de aquecê-lo por dentro. Entendestes? Então, assim, muito cuidado. Às vezes, assim, em alguns livros de ensino médio, eles dizem que é por ressonância, mas é uma simplificação didática. Mas como aqui o foco não é essa simplificação, que todos já fazem faculdade, ou a grande maioria, tem muito aluno meu aí que vai fazer vestibular, que eu convidei para assistir também, mas um abraço para eles, inclusive. Mas a grande maioria são alunos e professores de ensino superior, então é interessante a gente entender essa diferenciação. Tá legal, professor? Então já entendi que naquele dielétrico eu consigo criar uma polarização, eu consigo criar um dipolo nele. Isso. Eu consigo criar uma punta aí, o nome de di2, né? Elétrico, dielétrico. Ah, tá, caraca, faz sentido agora. Pois é. Então, professor, é possível um isolante tornar-se condutor? É possível, é possível. De maneira também simplificada, mas em função da didática, esse campo aqui, se ele for extremamente intenso, se ele for muito intenso, eu consigo até mesmo criar uma ruptura dessa capacidade de isolamento. A gente chama de rigidez dielétrica. Quando é rompida a rigidez dielétrica, rigidez, algo duro, né? Dielétrico, isolante. Isolante duro ao pé da letra? Não é bem isso. Rigidez dielétrica é a capacidade de isolamento do condutor. Então, quando eu digo que eu rompi a rigidez dielétrica, o que eu estou dizendo é que aquele isolante deixa de ser isolante momentaneamente e passa a ser um condutor. Acredito que você já tenha visto. É muito comum você ver aqueles arcovoltaicos. Quem já viu aqueles tasers, arminha de choque, que funciona, alguns deles, não todos, alguns já novos funcionam com bateria, mas muitos funcionavam, uns pouco mais antigos, com capacitores. Quando você aperta o botãozinho, sai um raio de uma placa para outra. É porque você cria um campo elétrico extremamente elevado, daqui a pouco a gente vai entender como é que cria esse campo elétrico, extremamente elevado, tão grande, que eu faço com que o ar que fique entre as placas, que é um isolante, o ar é um isolante, torne-se um condutor momentaneamente. Aí você vê aqueles raiozinhos passando de um lado para o outro. Aquele raio é chamado de arco voltaico. Arco voltaico. Tudo bem? Tá, professor, então eu já entendi. Que eu vou ter duas placas condutoras, no meio delas eu vou ter um recheio. Esse recheio é chamado de dielétrico, é uma armadura. Professor, isso é como se fosse tipo um sanduíche, né? É tipo um sanduíche. O recheio do sanduíche é meu isolante. O pão dos dois lados são minhas placas. Tranquilo até aqui, já entendi. Eu já sei o que é um dielétrico, que é um isolante. Já sei que o isolante ele pode se polarizar. Atenção, o que eu estou te explicando ali, a polarização, não falei ainda, porque não vai me interessar para a aula de hoje. A ruptura da rigidez dielétrica, te disse que é possível acontecer, mas não vai interessar. Não é o foco da nossa aula de hoje. Não é o foco da nossa aula. Desculpa, olhei agora aqui a hora. Não é o foco da nossa aula de hoje, tá bom? Então tá, professor, já entendi mais ou menos. Agora, como é que isso se aplica no capacitor? Bom, eu quero que você entenda que existem, primeiramente, vários tipos de capacitores, tá bom? Porque você pode encontrar isso em alguns livros, então é importante. No primeiro slide, eu te mostrei um capacitor de placa paralela, que é o foco da nossa aula de hoje.
Mas existem vários tipos. Você tem o capacitor esférico, você tem o capacitor cilíndrico, você tem o plano, você tem vários tipos. A função do capacitor é armazenar carga ou controlar a corrente. Porque existe o capacitor eletrônico e o capacitor elétrico. Na verdade, capacitor é capacitor. Mas a gente separa em eletrônico e elétrico, que é para que você entenda que as funções podem variar. Por exemplo, quando eu coloco um capacitor dentro de uma placa, e aqui eu tenho alunos que fazem aí engenharia da computação e tal, entendem muito bem isso, depois qualquer coisa pode colocar aí no chat a sua dúvida que eu já respondo sem problema nenhum. Tá? Então já colocaram, a pessoa colocar, envie sua pergunta por aqui, pode ficar à vontade, tá? Depois o pessoal vai me passar. O pessoal de engenharia da computação sabe muito bem para que servem esses prédios. Eu lembro-me que quando criança, eu sempre fui uma criança curiosa, e aí eu pegava a placa dessa e brincava, mas eu brincava assim porque eram prédios, né? Então era formiguinha, eram as pessoas e tal. Isso é a imaginação de uma criança. Então esses prédios, que têm tamanhos diferentes, eles servem para controlar a corrente elétrica na placa. Porque entenda que da tomada sai uma carga elétrica elevadíssima. E se eu não tivesse capacitores como esse, com certeza essa placa iria queimar. A placa do computador, né? A gente chama de placa-mãe do computador, iria queimar. Tá? Professor, por que controla? Volta no primeiro slide. Você lembra que eu tenho as duas placas e no meio delas tem o isolante? Ah, então, professor, quer dizer que se tem isolante, não passa corrente, né, professor? É, não passa. Eu armazeno carga, mas eu não passo corrente. Caraca! Então quer dizer que por onde tem aqui um capacitor não vai passar corrente ali, vai ser controlada a corrente. Então chegam 10 amperes, eu estou só chutando valores, chegam 10 amperes, encontram um capacitor, por ali não vai passar os 10, eu vou controlar. Sacou a ideia? Bacana, né? É muito louco isso. Claro que vai armazenar carga, eu vou produzir um campo induzido, uma corrente induzida, mas vai ser menor. Vai ser menor nesse caso, né? Dependendo da quantidade de carga que cada capacitor desse vai armazenar. Interessante isso, bem interessante. Aqui a representação do capacitor, aqui eu vou usar com vocês é essa aqui, ó. O capacitor não polarizado, que eu vou usar é esta aqui, tá bom? Vamos começar por ele. O capacitor polarizado, a gente só precisa colocar o lado positivo, não precisa colocar o lado negativo. Para fins didáticos, eu vou colocar um lado positivo e o outro negativo, para fins didáticos. Mas se você pegar um manual de instrução em que tem capacitores, dificilmente você vai encontrar o lado negativo. Você só vai encontrar o lado positivo representado. Tá bom? Obviamente, se um lado é positivo, subentende-se que o outro é negativo, porque ali é por indução. Tá bom? E um capacitor variável tem a setinha. Essa setinha está indicando que eu posso variar o capacitor. E para variar o capacitor, daqui a pouco eu vou te mostrar, eu tenho várias maneiras de fazê-lo. Tá bom? Vamos lá. Como é que funciona o capacitor? Aqui ele já tá carregado, mas vamos supor que ele não estivesse carregado. Vamos supor que ele não estivesse carregado. Eu vou sair dessa tela. Vou colocar aqui uma tela em branco. Colocar aqui uma tela em branco, porque eu quero que você entenda o seguinte, olha só. Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Eu vou colocar aqui uma placa, uma armadura, outra placa, outra armadura, tá bom? Pronto. Aqui no meio, entenda que tem um recheio, que tem um isolante. Vamos dizer que é o ar. Vou deixar assim. Essas placas, elas estão neutras. Número de prótons igual ao número de elétrons. Muita atenção para o que eu vou falar agora, pelo amor de Deus, para você não confundir e até não propagar inverdades. Olha só, vamos imaginar, eu vou pegar essas duas placas e vou ligá-las a um gerador. Uma pilha, uma bateria, uma tomada. Eu vou ligar a um gerador, tá bom? Gerador, claro, eu acredito que nesse momento você já saiba muito bem a representação. Você tem uma placa maior, uma placa menor. Eu vou colocar aqui, por enquanto, um circuito aberto. Pronto. Esse lado maior é o lado positivo, o lado menor é o lado negativo. Pelo amor de Deus, não confunda. O lado positivo não quer dizer que tem excesso de prótons. O negativo não quer dizer que tem excesso de elétrons. Não é isso. O lado positivo significa o quê? Significa maior potencial.
O lado negativo significa o quê? Significa menor potencial. Cara, é muito comum. Lá, a tia Maria Chiquinha dizia assim numa reunião de família: não, essa pilha aqui é positiva porque aqui tem mais prótons. Esse lado é negativo porque tem mais elétrons. Na verdade, não é verdade. O lado positivo quer dizer maior potencial, e só lembrando, todo mundo sabe, que o potencial é a energia potencial elétrica armazenada pela carga. Então é como se o lado maior tivesse mais energia elétrica e o menor menos energia elétrica. É como se fosse isso, a ideia básica. Ah, tá. E aí, professor? E aí que é o seguinte, presta atenção. Lado positivo, lado negativo. Para aqui, vem para cá um circuito. Vamos imaginar que eu tenho, presta atenção, vamos pegar um circuito aqui simples, bem simples. Você vai já entender de uma vez por todas e nunca mais vai esquecer capacitores. Tá? E o dia que quem for da licenciatura de física for ensinar isso aqui, não vai ensinar errado, se Deus quiser. Amém, aleluia, salve, salve. Aqui eu tenho, olha, vamos imaginar um aparelho qualquer, não importa, um resistor qualquer, não importa. Aqui eu tenho um gerador, aqui eu tenho outro gerador. Eu tenho 2 geradores. Tudo bem? 2 geradores. Tá legal, professor. E aí? Só que são 2 geradores diferentes. Vamos supor que esse primeiro gerador ele tenha, sei lá, 20 volts de carga. O potencial dele, a diferença de potencial, 20 volts. E vamos supor que esse aqui seja de 0 volts. Pode? Claro que pode. 1 volt, 2 volts, 0 volts, 3 volts, não importa. Vai ter uma quantidade de energia diferente. Presta atenção na ideia. Tá, professor, então eu tenho 2 geradores, entendi. Só que, pelo sentido convencional da corrente, a corrente vai sair daqui, né, professor? Vai querer se movimentar nesse sentido aqui, ó. E lá vai a corrente. Tá? Vou colocar para cá para baixo. Ela vai querer se movimentar para cá. Só que neste outro gerador, a corrente vai querer se movimentar no sentido oposto, concorda comigo? É 0 volts, mas teoricamente ela teria uma corrente para cá, ó, no sentido oposto, sai do positivo, né? A corrente sai do positivo. Sentido da corrente, a gente chama de sentido convencional. Presta atenção na ideia. Professor, então, tipo assim, eu tenho como se fosse uma bateria tentando bombear elétrons no sentido anti-horário e a outra no sentido horário, é isso? É. Agora, quem vai vencer? Quem vai ganhar? Quem vai ser o predominante? Olha, cara, é lógico que é o de 20 volts. 20 volts tem mais energia, lembra? Potencial ligado à energia. Então, se ele tem mais energia, prevalece a corrente no sentido ali indicado pelo 20 volts. Então, essa aqui não vai ter para a gente, não vai ser significante, tá bom? Eu vou ter uma resultante dos elétrons se movimentando, presta muita atenção. Elétrons não, desculpa. Eita, apertei aqui sem querer. Apertei aqui errado sem querer. Só voltar aqui com a ideia. Então vamos ter lá de novo o meu gerador. Deixei sem querer aqui. O meu outro gerador. E o meu aparelho. Pronto. Eu falei que aqui era, assim, eu nem me lembro, mas acho que eu falei que aqui era 20 volts e aqui eu falei que era 0 volts. Tá bom. Então o que acontece? Como 20 volts é maior do que 0, a corrente elétrica vai se movimentar nesse sentido. Tudo bem? Esse é o sentido convencional. Mas tu te lembras, quando tu estudaste circuito elétrico, que você aprendeu que a movimentação dos elétrons é contrária ao sentido da corrente? Lembra disso? Então você aprendeu que a corrente elétrica é para um sentido, mas a movimentação do elétron é sentido contrário. Daí você aprendeu lá com o teu professor de eletrodinâmica que existe o sentido real e o sentido convencional. Isso acontece por motivos históricos. Então isso quer dizer que os elétrons, na verdade, eles estão se movimentando, professor, no sentido contrário, né? Os elétrons, eles fazem essa movimentação aqui, ó. Essa é a movimentação dos elétrons nesse circuito. Entendeu? Essa é a movimentação. Ah, tá, professor. Então os elétrons, eles se movimentam em sentido contrário ao da corrente, né? Pessoal, nada a ver. O que isso tem a ver com o capacitor? Olha para cá. Vai aprender de uma vez por todas isso aqui, para não esquecer. Armadura 1, armadura 2. Lembra? Armadura, tá? Aí eu vou pegar... Vou tirar daqui do meio, pronto.
Eu vou pegar o fio, olha lá, e vou ligar num gerador, circuito aberto por enquanto. Vou ligar num gerador, tá aqui. Pronto. Essa aqui é uma representação simples de gerador, tá? Tem gente que coloca 4 linhas, umas maiores que as outras, não é a mesma coisa, não tem problema nenhum. Esse circuito, por enquanto, está aberto. Se ele está aberto, esse meu gerador, ele tem, sei lá, vamos colocar aqui, pronto, vai, 20 volts, mesma ideia. E aqui, professor, aqui é 0 volts, né? 0 volts, não tem voltagem, aqui a placa está neutra, número de prótons igual ao número de elétrons. Olha o que acontece, presta atenção. Quando eu fecho o circuito, quando eu fecho o circuito, o que vai acontecer? Eu crio uma diferença de potencial entre pontos diferentes do meu sistema. Essa diferença de potencial faz movimentar os elétrons. Olha só que doideira, tá? Só que aqui eu tenho material isolante. Como eu tenho material isolante, os elétrons aqui desta placa, olha que doido, se movimentam. É o mesmo raciocínio, se movimentam. Entendeu? E se depositam aqui. Ai, caramba, é mesmo, professor? E é. Então, professor, peraí, isso quer dizer que se saíram elétrons daqui, esse cara vai ficar com falta de elétrons, né? Lógico, né, professor? É. Se ele fica com falta de elétrons, tu concordas que ele vai ficar positivo? Concordas comigo? Perdeu elétrons. Mas esse cara aqui, ele vai ficar o quê então? Bom, os elétrons passaram e vieram para cá. Vai ficar o quê? Negativo. Tu sabes uma coisa que me deixa muito triste? Quando eu ouço uma pessoa, quando vai explicar capacitores, falar assim, isso é muito comum. Uma pessoa que eu digo assim, né, o nosso tio lá na reunião de família, o nosso irmão, daquele primo metido aí inteligente, ele fala, olha gente, vou contar uma coisa para vocês sobre capacitores, sabe? Quando eu ligo o capacitor no gerador, numa pilha, o lado positivo da pilha, que é o lado que tem mais prótons, vai puxar elétrons da placa. E aí, por causa da atração eletrostática, então ele faz sentido, não faz? Aí ele puxa elétrons. E o lado negativo, aí quando esses elétrons chegam no gerador, ele é repelido pela carga negativa. Olha a viagem. Olha a viagem. Então a placa positiva é como se fosse só ela. Só tem a placa positiva ali, não tem mais nada. A placa positiva puxa os elétrons. Aí quando encontra a placa negativa do gerador vai empurrar o elétron para o outro lado. Olha a viagem. É doido, tu é. A movimentação dos elétrons não ocorre por isso, cara. A movimentação dos elétrons ocorre por uma diferença de potencial. Então, se eu tenho, por exemplo, uma caneta, a ideia básica é essa. Imagina que eu tenho uma caneta. Acho que isso aqui não sei se dá para enxergar direito, mas aqui eu acho que dá. Se eu tenho aqui uma caneta a uma certa altura, tá? E eu abandono essa caneta e solto, ela cai. Porque existe uma diferença de energia da posição em que ela estava. A ideia basicamente é essa, dos elétrons. Entendeste? Os elétrons tendem a se movimentar pela diferença de potencial. Caraca, professor, não pensei nisso. Pois é, só que tem um detalhe. Cada placa dessa vai ficar dotada de uma carga elétrica. Olha que bacana. E de um campo elétrico. Obviamente que se tem carga, tem campo, já que são conceitos indissociáveis. Eu quero que você lembre o seguinte. Bora pegar aqui a placa positiva, tá? Faz de conta, vou só colocar um sinalzinho de mais aqui. Pronto, aqui é positiva. Já sabe que ela é positiva, tá bom? Ela vai criar um campo que a característica desse campo ele é de saída. Esse é o campo elétrico. Tá bom? Eu acredito que você lembre, que o campo elétrico ele é dado pela densidade superficial de carga dividido por 2 vezes epsilon. Tá? 2 vezes epsilon. Seria basicamente o campo elétrico na placa positiva. O campo elétrico na placa negativa, eu só coloquei aqui para curiosidade sua, tá? Não vai me interessar tanto agora. O pessoal de engenharia aí está muito familiarizado, de física, está muito familiarizado também com essa equação aí, tá? Mas o campo elétrico na placa negativa, ele seria o quê? Ele seria o quê? Também, né? Densidade superficial, pronto, densidade superficial sobre 2 vezes epsilon. Tá bom? Opa, desculpa. Desculpa. Aqui é a entrada, tá? Porque é a carga negativa.
Pronto, carga negativa, então o campo é de entrada. Deixa eu apagar aqui o que ficou feio. Então, para quando você for bater um print, dar uma estudada, fica legal. Pronto. E pronto. Perdi de novo. Mas vamos aqui, vamos pegar aqui. Essa placa positiva, vamos fazer tudo de novo, não. Nessa placa positiva, é o que vai me interessar. Nessa placa positiva aqui, você vai ter um campo de saída. Tá? E esse campo de saída é dado pela densidade superficial de carga sobre 2 vezes epsilon. E isso na placa positiva. E na placa negativa, a gente vai já jogar isso para umas animações bem interessantes. E na placa negativa, você vai ter um campo de entrada nela, que é dado também pela expressão da densidade superficial sobre 2 vezes epsilon. Repara que esses campos são concordantes, então eu teria aqui campos concordantes. Tá bom? Sai daqui, entra aqui, campo concordante. Você tem o campo da placa positiva, campo da placa negativa. Sabemos que o campo resultante, numa análise vetorial, porque campo é vetor, é o campo da positiva mais o campo da placa negativa. Tá? Então, numa análise vetorial, como aqui eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, se eu for trabalhar de maneira escalar, basta eu somar. De tal maneira que, simplificando a minha situação, o meu campo resultante criado por essas placas em função da perda de elétrons de um lado e ganho do outro, é dado, se eu for somar isso aqui, vai dar o quê? Densidade superficial sobre epsilon. Densidade superficial sobre epsilon. Tá bom? Para quem não lembra, a densidade superficial de carga é a carga sobre a área. Tá? Para quem não lembra, é a carga que ela armazena sobre a área. O detalhe é que as áreas das placas são iguais, a carga que elas adquirem são iguais, portanto, isso aqui torna-se uma constante. Então, o campo vai depender de quem? Do epsilon, que é o material que eu vou usar aqui no meio, é o meu recheio. Caraca, professor, faz sentido? Pois é. Então, o meu campo que eu vou criar, isso vai depender do material que eu vou usar ali entre as placas. Alguns materiais aumentam a capacidade de carga do capacitor. Outros diminuem a capacidade de carga do capacitor. Essa capacidade de armazenar carga, nós chamamos de capacitância do capacitor. Caraca! Capacitância do capacitor. A capacidade que o capacitor... parece aquele jogo de palavras, né? É a capacidade que o capacitor tem de armazenar carga. Eu vou repetir, tá? Para você não confundir as palavras. Capacitância é a capacidade que o capacitor tem de armazenar carga. E essa capacidade que o capacitor tem de armazenar carga depende de alguns fatores. Olha lá. Armaduras vão adquirir cargas iguais, essas armaduras são iguais, então a densidade superficial até aquele momento ela é constante. Porque se a carga é a mesma, a área é a mesma, a densidade superficial é a mesma. Tranquilo? Tranquilo. Aí eu vou criar uma diferença de potencial, um lado positivo, porque o potencial, ainda tem isso, o campo é uma grandeza vetorial, mas o potencial é uma grandeza escalar. Isso quer dizer que se a carga for positiva, o potencial é positivo. Se a carga for negativa, o potencial é negativo. Lembrando que eu estou me referindo à armadura, tá bom? Não estou me referindo ao gerador. Tá legal? Tranquilo? Estou me referindo ao capacitor especificamente. Até porque aqui, se esse gerador for de corrente alternada, que é o caso da tomada, então um lado vira fase e outro neutro. Então isso aí é que são uma corrente alternada, é gerado por indução eletromagnética, que não é o foco também. A carga que olha só que doido. A capacitância do capacitor é a carga que ele adquire por uma diferença de potencial. Se eu pegar o U, que é a DDP, vulgarmente chamada tensão, vulgarmente, olha, já deu uma hora, mas eu vou tentar, eu falei que ia ser sucinto, mas não dá, eu me empolgo, é lindo, cara.
capacitores, eu fico triste quando às vezes, assim, né, é explicado esse assunto em 15 minutos. Porque ele é lindo, tem tanta coisa interessante. Eu não falei muitas outras, mas tem tanta coisa legal da gente entender que aqui dentro, além desse campo criado pelas placas, tem um campo criado pelos dipolos do recheio. E esse campo criado pelo dipolo do recheio, ele altera a carga. Perceba que se eu tiver, olha aqui, ó, carga e DDP, perceba que elas são grandezas que podem se relacionar, desde que a capacitância seja constante. Mas a minha ideia é mexer na capacitância. A minha ideia é mexer na capacitância. Ou eu aumento a capacidade de armazenar carga, ou eu diminuo a capacidade de armazenar carga. Para isso eu tenho que mexer na carga ou na DDP. Na carga ou na DDP. Tá bom? Ah, professor, e aí? No sistema internacional, a unidade é o Farad. Farad. É muito comum as pessoas usarem também Coulomb por volt. Algumas pessoas usam Coulomb por volt, porque carga em Coulomb, DDP em volt. Mas o mais usado é o Farad, não é Faraday, é Farad. Se eu fosse criar um gráfico da carga elétrica armazenado pelo capacitor, né? Em função da DDP, aqui você percebe que é uma equação do primeiro grau. Então é claro que o gráfico, então aqui é primeiro grau. Então é claro, é claro que o gráfico seria uma reta. Como são grandezas diretamente proporcionais, considerando essa capacitância constante, como são grandezas diretamente proporcionais, esse gráfico é uma reta crescente. Isso quer dizer que na medida que a DDP aumenta, a quantidade de carga aumenta, mas isso é muito lógico. Se a DDP aumenta, aumenta a diferença de potencial, aumenta a quantidade de elétrons que se movimentam em função da diferença de potencial. Você lembra daquele quadro anterior que eu te mostrei? Que, na verdade, a movimentação desses elétrons, tá? A movimentação desses elétrons não ocorre porque a placa positiva puxa elétron, porque positivo puxa negativo. Ih, doido, tu tá doido. Aí chega aqui dentro, negativo repele negativo, aí lá vai o elétron embora. Ih, bicho, tu é doido, tu é. Nada a ver, rapaz. Esses elétrons, eles se movimentam em função de uma diferença de potencial criada entre os pontos do sistema. Sacou? E quanto maior a diferença de potencial, mais carga o capacitor vai adquirir, mantendo a capacitância constante. Tudo bem? Só uma curiosidade, se eu achar a área desse gráfico aqui, sempre a área é sob, tá? Sempre a área é o que está sob, é o que está embaixo do gráfico. A área desse gráfico, ela é numericamente igual à capacitância do capacitor. Então, tem alguns casos, alguns problemas, algumas situações em que o elaborador daquele problema, daquele item, ele te dá um gráfico. E quando eu digo elaborador, não estou me referindo a questão de prova de vestibular ou prova de faculdade. Não, não, não. Eu estou me referindo a uma situação, um problema do dia a dia mesmo. Às vezes, no manual de instrução, ele te dá um gráfico. Você tem que saber ler aquele gráfico. Então, se ele te deu o gráfico da carga daquele aparelho, daquele capacitor, em função da DDP, que ele pode ficar sendo submetido, e que há naqueles pontos do capacitor, eu consigo descobrir a capacitância dele. De posse da capacitância do capacitor, eu vou saber como eu vou usá-lo. Se eu vou colocá-lo em série, se eu vou colocá-lo em paralelo. Tá? Quando eu coloco capacitores em série, quanto mais capacitores eu tiver, menor a capacitância. Então, eu vou decidir, de acordo com a capacitância que eu tenho, qual é o tipo de associação que eu vou ter e qual aparelho que eu vou ligar. Sacou a ideia? Então, tem situações em que ele vai te dar um gráfico, ele não vai te dar... O próprio manual te dá um gráfico, ele não te dá valores exatos. Olha, se você ligar em tanto, ele vai conseguir armazenar tanto de carga. Se você ligar em tanto, ele vai armazenar tanto de carga. E aí você pode criar um gráfico e, através dele, descobrir a capacitância. Sacou? A capacidade de isolamento.
professor, caraca, eu já entendi muita coisa de capacitor. Eu já sei que capacitor armazena carga, já sei que ele armazena carga porque elétrons saem de uma placa e migram para outra. E essa movimentação ocorre por uma diferença de potencial. E professor, é tipo assim, vai acontecer para sempre, é? Tipo, aquele gerador vai, entre aspas, bombear elétrons, entre aspas, tá? Pelo amor de Deus, isso não é uma bomba, não. Vai, entre aspas, bombear elétrons de uma placa para outra, tipo, para sempre. Só até criar o equilíbrio. Bom, lembra que eu te disse por que os elétrons passam de um lado para o outro? Porque há uma diferença de potencial. Acontece, olha como tudo faz sentido, acontece que quanto mais elétrons migram, maior a carga, concorda comigo? Essa carga vai aumentando. Se a carga aumenta, eu posso dizer que aumenta a DDP entre as placas também? Sim. Professor do céu, é mesmo que são diretamente proporcionais. A gente viu até aqui no gráfico, né, professor? Tipo, aumentou a carga, aumentou a DDP. Até que, lembra que eu te falei que aqui era 20 volts? Inicialmente aqui era zero, se eu não me engano, que eu falei. Depois de um tempo, começa a ter carga e passa para 2 volts, 3 volts, 10 volts, 15 volts, até chegar 20 volts. E, professor, e quando ela chegar em 20 volts? Aqui é 20, tipo, são iguais. Exato. Professor, se são iguais é porque não são diferentes, né? Se são iguais é porque não são diferentes, então não há diferença de potencial. E se não há diferença de potencial, cessa a movimentação de carga. E aí nós dizemos que o capacitor está em equilíbrio. Caraca. E professor, e se eu tirar esse recheio, tipo assim, era o ar, aí eu tirei o ar e coloquei o vidro, tirei o vidro e coloquei uma cerâmica, tirei a cerâmica e coloquei o plástico, tirei o plástico e coloquei qualquer outra coisa. O que que acontece? Ah, se você tira o material e coloca outro, olha o que que vai acontecer. A capacitância, ela depende, olha que legal, ela daqui a gente vai já para lá para o slide, para o site, para te mostrar essas variações. A capacitância depende da permissividade absoluta do meio. Nesse caso, como eu coloquei ε0 é o vácuo, tá? Mas aí o ar tem outro valor, o vidro tem outro valor, o alumínio já seria o condutor, mas de qualquer forma tem outro valor, tá? Então, para cada material, esse epsilon é diferente. Ou seja, esse epsilon ele vai te dizer, ele é característico do isolante. Eu vou colocar assim, ó, é do isolante. Isolante. Tá? É do isolante. Ele é característico do isolante. Cada isolante vai ter, ou seja, cada meio vai ter um epsilon diferente. Então, se eu mudo o meio, daqui a pouco eu vou te mostrar, eu mudo aquele material isolante que fica ali, você consegue alterar a carga também. E agora você entendeu o porquê, né? Agora você entendeu. Porque aquele isolante ele vai se polarizar e vai criar um campo elétrico. Um detalhe muito legal é que aqui no meio você vai ter um isolante de maneira simplificada, tá? Vamos colocar aqui, olha, vou colocar aqui só a primeira linha, só a primeira linha. Só a primeira linha. Várias moléculazinhas daquele isolante, seja ele qual for, não importa. E esse, deixa eu colocar aqui uma outra cor, deixa eu colocar, eu acho que o magenta fica bom. Aqui você vai ter, como ele vai ficar alinhado, você sabe o seguinte, presta atenção que isso aqui é muito doido, cara, muito doido. Você vai ter um lado positivo, um lado negativo, um lado positivo dessa molécula. Aí aqui, negativo, positivo, negativo, positivo, vou colocar para baixo para não ficar poluído, negativo, positivo, agora negativo, positivo. As moléculas vão ficar alinhadas, tudo bem? Chamamos isso isso é polarização, ela está polarizada. Criou-se polos daquele material isolante. Ele não está eletrizado, ele é neutro polarizado. Olha que legal, olha que bacana. Nessa região aqui, ó, as cargas, eu vou colocar de maneira simples, as cargas negativas e positivas se anularam, né? Se equilibraram, anularam não, desculpa, se equilibraram, equilibraram. Olha que legal. Este polo equilibrou essa carga positiva da placa A. Este polo equilibrou a carga negativa da placa B. Todas, não, só que está em contato com ela. Professor, mas se for assim, tipo, eu tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cargas positivas, por exemplo. Com esse material, eu consegui equilibrar nessa linha, só para te dar um exemplo, tá? Nessa linha, eu consegui equilibrar um próton.
por exemplo. Então ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 só. Aí o professor, mas tipo, não diminuiu o potencial? Já entendeu, né? Já diminuiu o potencial. Caraca, eu não mexi na carga, eu mexi no potencial. Se eu sei que capacitância é carga sobre a DDP, olha que legal. Mantendo esse cara constante, eu não mexi na carga. Carga é a mesma. Eu só neutralizei isso aqui. Entendeste? Eu mexi em quem? No potencial. Eu diminuí a diferença de potencial. Então, eu vou diminuir quem? A capacitância. Então, dependendo do material que eu use, eu consigo alterar a capacitância do capacitor, em função da polarização do dielétrico. Muito doido, né? Claro, mantendo a carga constante. Obviamente que se eu mudar a carga, eu posso equilibrar esse capacitor, essa capacitância. Por exemplo, se eu diminuir a DDP, né, a diferença de potencial, e aumentar a carga, eu consigo manter a capacitância constante. Eu quero que você entenda que aquela DDP que eu estou falando é a DDP entre os pontos, entre A e B. Não é a DDP da bateria. Essa DDP aqui, ela é constante. Eu vou mudar a DDP da bateria se eu mudar a bateria. A DDP da bateria vai ser constante. Uma curiosidade, as pessoas pensam que a bateria acaba, a pilha acaba. Ah, acabou a pilha, está funcionando. Olha, ainda agora o meu teclado deu um aviso, antes de eu iniciar a aula, que a bateria estava com pouca carga. Eu deveria trocar. A gente fala, a pilha acabou, né? A pilha acabou. Na verdade, a pilha não acabou, ela continua ali, ela existe. O que acontece é que quando esses elétrons se movimentam pela bateria, pela pilha, enfim, no caso de uma corrente alternada, perdão, de uma corrente contínua, aumenta-se a resistência interna do sistema. Aí, como a resistência interna aumenta, a quantidade de elétrons que saem diminui. Pela primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, que é a corrente. Sacou? Aí, se eu aumento a resistência interna, a corrente elétrica diminui, mantendo a DDP constante, tá? Estou colocando na situação da DDP constante. É essa situação que eu estou colocando para vocês a princípio. Tá, beleza? Legal, né? Muito doido, cara. Professor, mas eu queria ver isso assim funcionando, dá? Dá mais ou menos. Eu vou usar aqui com você um aplicativo que tem na internet, bem legal, bem interessante. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês aqui. Tá. Nenhuma pergunta ainda? Olha só. Qual a diferença do comportamento do capacitor alimentado por uma corrente contínua e da corrente alternada? Cara, pois é, a diferença, vou já comentar agora, é a DDP, tá? É a DDP. A diferença é a DDP. Na verdade, os dois funcionam da mesma maneira. O funcionamento do capacitor da corrente contínua e da alternada é o mesmo. É o mesmo princípio. Tá bom? Mesma coisa. Porque ele vai armazenar, não passa corrente por dentro dele. Não passa corrente. Então, tanto na corrente contínua quanto na alternada, os dois eu tenho diferenças de potencial. Só que na contínua eu tenho uma diferença de potencial muito inferior. Na alternada, uma diferença de potencial muito superior. Então, para cada uma delas, eu vou usar um capacitor diferente, com uma quantidade de carga armazenada diferente. Entendeu a ideia? Mas o funcionamento que você perguntou, no comportamento, é o mesmo. Tá bom? A ideia básica é exatamente a mesma. Tá legal? De armazenar, de produção. Agora, a quantidade de carga que cada um deles vai armazenar, obviamente, é diferente, porque depende da DDP. Tá? Então, na corrente alternada, normalmente, aí você tem uma voltagem muito elevada, 110 volts aqui na nossa região, e na verdade é 127, a gente diz que é 110 por causa das perdas e tal, de qualquer forma. 220, 330, aí depende da voltagem. Tá bom? Legal. Bacana. Então, olha só. Aqui nós temos o seguinte, olha. Nós temos um capacitor de placas paralelas, de faces paralelas, tá bom? Placa, separado por uma distância D. Vamos devagarzinho, separado por uma distância D. Aqui é o epsilon resultante, que na verdade é um cálculo com integral, que a gente não vai verificar agora, que é em função da densidade superficial, que não é a ideia do nosso tema por agora. Tá? Mas é bem interessante fazer
Isso acontece, esse epsilon resultante é a diferença entre o epsilon da placa e do material. É um pouquinho mais aprofundada a ideia. Mas, então, vamos imaginar que eu tenha duas placas de mesma área, é a área que é representada pela letra S. Eu, particularmente eu uso a letra A, para lembrar que é área, mas pode usar o S, lembra-se superfície, lê-se superfície, que é a área, e uma distância entre elas D. Eu estou usando o vidro. Então, para o vidro, olha que interessante. Para o vidro, nessas condições de superfície e de distância, a capacitância, que é a capacidade de armazenar carga, é de 1,68 PF, picofarad. Picofarad. Esse pico, acho que aqui não risca, não sei se não risca, mas esse pico ele vale. Esse pico, ele vale 10. Não, aqui eu coloquei sem querer. Esse pico, ele vale 10 elevado a menos 12. Tá bom? Zero, que é o material. Mudar o material, eu mudo o epsilon resultante, que é a relação aqui entre o campo elétrico criado, induzido, né, pelo material e pelas placas. Eu mudei o epsilon, eu mudei a capacitância. Se eu mudar de novo, olha lá, vou colocar a água. Perceba que a água mudou de novo a capacitância. Então a água eu consigo armazenar mais, isso mantendo a distância. Tá bom? Então, para cada material, o ar, para cada material eu vou conseguir isolar de uma maneira diferente. É interessante que o ar ele vale aproximadamente 1 e todos os outros eles têm sempre valores maiores do que o ar. O menor epsilon, a menor permissividade é do ar. Tá bom? Tá tranquilo? Bacana. Então tá, professor, já sei então que o ar, como ele tem o menor valor, eu vou ter aqui, olha, a quantidade de carga, a capacitância, desculpa, dele vai ser menor, né, professor? 0,22. Na medida que eu aumento, a capacitância tende a aumentar, né, professor? A capacitância, que é a capacidade de armazenar carga, aumenta. Isso quer dizer que o pior material que eu posso usar para armazenar carga, qual é? O ar. O ar não é um bom material para eu armazenar carga. Eu posso usar o ar? Posso. Mas se eu quero armazenar muita carga, portanto, armazenar muita energia elétrica, eu vou usar outro material. Aí respondendo que acho que foi não lembro, acho que foi o Akira que perguntou, o Leonardo Akira. Então, assim, se eu quero armazenar muita carga, no caso de uma corrente alternada, eu não posso usar o ar como meio isolante entre os recheios. Sacou a ideia? Tá, professor, e se eu alterar? Vou manter então o material. Vamos manter o ar, professor. Tipo assim, eu adoro o ar. Eu respiro. Então tá, deixa o ar. Tem problema. Já tenho que a minha capacitância é 0,22 picofarad. Tá bom. E se por um acaso, olha lá, e se por um acaso eu aumentar a distância entre as placas, eu não vou mexer na área, vou mexer só na distância. Eu vou colocar mais distante. Olha o que acontece com a capacitância. A aula de hoje é só em função dela, tá? Existem outras variâncias, outras variações, mas a aula de hoje é sobre capacitância. Olha o que vai acontecer se eu aumentar a distância. Olha lá. Opa! E professor, estou percebendo que a capacitância está... professor, ela está diminuindo. Está tipo, eu colocar muito longe, fica quase zero, professor. Por quê? Lembra da força elétrica, K sobre D quadrado? Se eu vou diminuir, aumentar a distância, a interação entre as placas tende a diminuir. Se a interação entre as placas diminui, então pensa um pouquinho. Menos elétrons vão se movimentar, menor a carga, menor a voltagem, menor a capacitância, menor a capacidade de armazenar. Vai conseguir armazenar carga? Vai, pouquinho.
Então, olha o que vai acontecer se eu aproximar, então, olha aqui, ó. Se eu colocar bem pertinho uma da outra, aumentou bastante a capacidade de isolamento. Claro, mantendo o material constante e a distância constante. Óbvio que se eu mexer na distância e na área, eu vou ter uma equivalência na capacitância. Se eu mexer no material, na distância e na área, é claro que eu vou ter relações diferentes. Só que, como a aula, o nível hoje é de nivelamento, eu vou mexer de um por um. Tá, professor, vamos deixar essa distância constante? Vamos. Tipo, 5, vai. Que o mínimo aqui é 2, o máximo é 10, vou deixar 5. Nem lá, nem cá. Então tá. Então, quando eu tenho ar para uma distância entre as placas de 5 milímetros e uma área de 100 milímetros quadrados, eu tenho uma capacitância de 1,17 picofarad. Professor, e se eu aumentar a área, hein? O que acontece? Vamos ver? Olha o que vai acontecer com a capacitância. Me interessa a capacitância. Olha o que vai acontecer com a capacitância. Olha lá. Vou aumentando a área, eu aumento a capacitância. Professor, tu aumenta, professor, vai ficar grande, professor, meu Deus, está grande, está grande. Mas por que, professor, aumentou a área, aumentou a capacitância? Olha para cá, por quê? Porque eu aumentei a quantidade de carga, vamos colocar assim. Eu aumentei a quantidade de carga que eu consigo. Eu tenho mais material. Se eu aumento a área, eu tenho mais moléculas. Se eu tenho mais moléculas, eu consigo polarizar, quase não sai, mais moléculas. Então, eu aumentei a área, eu aumentei a capacitância. Olha o que vai acontecer se eu diminuir a área. Olha lá. Eu vou diminuindo a quantidade de moléculas. Aqui é o campo elétrico. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo separar. Pronto, aqui fica melhor para você enxergar. Olha lá. Se eu aumento a área, olha lá, aumenta a quantidade de campo, de moléculas polarizadas. Diminua a área, consigo diminuir. Se eu fizer aqui a voltagem para poder criar essa carga elétrica, olha que maluco. Agora eu vou te mostrar as voltagens. Aqui era zero, lembra? Zero? Cadê? Zero. Tá aqui, ó. Lembra que eu te falei do potencial? Fica zero. Pronto, consegui. Colocar no zero, quero certinho no zero. Pronto. Aqui no zero, eu não tenho nada polarizado ainda, né? Lembra? Potencial zero, lembra? Não tem polarizado, tá bom? Por enquanto, não tem. Mas eu tenho uma quantidade muito grande de moléculas a serem polarizadas, tá? Elas não estão ainda polarizadas, não estão alinhadas. Olha o que acontece se eu aumentar a voltagem. Olha lá o que acontece. Olha para as moléculas do dielétrico, olha para cá. É aqui que tu tem que ficar ligado. É nisso aqui que você tem que ficar ligado. Eu aumento a voltagem, olha como elas estão girando ali dentro, você está vendo? Caraca, professor, é mesmo, né? Se alinharam com o campo. E não é, rapaz. Se alinharam com o campo. Esse alinhamento do campo no campo elétrico, ele ocorreu... Aqui, deixa eu só colocar... Pronto, tá aqui, ó. Olha o campo, como ele ficou bacana. Não dá para ficar os dois juntos. Tem que ficasse os dois juntos para você ver. Tá? Então é um ou é outro que eu vou ter que escolher aqui. Então eu vou tirar, pronto. O campo elétrico sai da placa positiva, como nós tínhamos comentado, e vai para a placa negativa. Então, essa placa ficou com excesso de carga positiva, porque lembra que foi, entre muitas aspas, bombeado por uma diferença de potencial aqui do gerador. Então os elétrons foram, entre aspas, bombeados, de tal maneira que aqui ficou positivo e aqui negativo, o campo sai do positivo e migra para o negativo. Se eu coloco o material isolante, olha o alinhamento dele. O alinhamento dele fica em função do campo, sacou? Se eu aumento a área, eu vou ter mais moléculas alinhadas. Se eu diminuo a área, menos moléculas alinhadas. E aí eu consigo aumentar ou diminuir a capacitância. Então, resumindo a nossa aula de hoje, a capacitância do capacitor é a capacidade que ele tem de armazenar carga, e essa capacidade depende do material. Alguns materiais são melhores do que outros para armazenar essa carga, tá? Para facilitar esse armazenamento.
Depende da distância entre as armaduras e depende da área da armadura. Claro, e a DDP, professor? Lógico, a DDP, porque é ela, a DDP, que gera a diferença de potencial capaz de arrancar elétrons de uma placa para outra. Não é a placa positiva do gerador que puxa elétrons e a negativa repele. Não é isso. Até porque o equilíbrio ocorre quando a diferença de potencial do gerador se igualar com a diferença de potencial do capacitor. Tá bom? Tá, eu já respondi. Na verdade, eu já respondi a maioria das perguntas aqui. Ó. Qual o comportamento do campo elétrico ao mudar o material? Eu já acabei de comentar. Porque se eu mudo o material ali isolante, porque lembra que logo no começo eu comentei que a diferença de um isolante para o outro é a capacidade que ele tem exatamente de isolar. A gente chama de rigidez dielétrica. Então o comportamento vai depender exatamente dessa polarização. Por exemplo, tem alguns polímeros que não tem facilidade em se polarizar. A água tem uma facilidade maior, que é um isolante, justamente por ela já ser polar. Entendeu? Então eu tenho moléculas polares, moléculas apolares. Isso influencia no comportamento ali dentro do campo elétrico. Tá bom? Qual a condição para a descarga? Isso. Qual a condição para a descarga dessa carga armazenada no capacitor? Que legal a tua pergunta. A condição é que eu não tenha mais esse gerador, por exemplo. Então, assim, se eu tiver... eu vou sair daqui vou voltar lá para o meu slide para mostrar isso aqui para você melhor. Deixa eu voltar para cá para o meu slide. O que acontece aqui é o seguinte, olha. Aqui você tem... Aqui você tem o tal do capacitor, né? Vamos colocar aqui a ideia do capacitor. Vamos colocar ele já carregado, tá? Só para a gente... Aqui ficou um gerador. Deixa eu terminar então. Pronto. O gerador aqui em cima. E eu vou ligar aqui embaixo só o capacitor, tá? Só um capacitor por enquanto. Depois eu acrescento qualquer outra coisa. Tá. O que acontece? Quando o capacitor está sendo carregado, então aqui eu tenho uma DDP do gerador e aqui eu vou colocar a DDP do capacitor, tá bom? O G, DDP do gerador, o C, DDP do capacitor. Enquanto houver um desequilíbrio de diferença de potencial, elétrons vão fluir do capacitor, já te deixa a ideia, né? Vão sair de uma placa para outra, esse capacitor vai ficar carregado, até que, aí vamos pegar já o caso do equilíbrio. Essa corrente que nós vamos ter é uma corrente chamada de induzida, tá? Essa corrente que carrega o capacitor, ela é induzida. Ela não passa por aqui pelo meio, tá? Ela é só por fora. Tudo bem? Então, elétrons vão sair de uma placa, né? Vai fazer isso aqui, ó, que eu vou colocar em verde. Vai ser esse movimento aqui que vai ocorrer, tá? E é sempre por fora do capacitor, viu? Nunca por dentro, tá bom? Nunca por dentro. Pronto, vamos só colocar aqui a ideia. A gente já entendeu o porquê, não vou entrar mais nesse mérito. Bem, então essa placa vai ficar positiva, que eu coloquei em verde, e essa aqui negativa, já entendemos o porquê desde o começo, tá tranquilo. Mas a pergunta da pessoa foi, como é que isso acontece? Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Beleza. Presta atenção, quando a DDP do gerador ficar igual a DDP do capacitor, quando isso acontecer, a corrente, que eu vou chamar de induzida, tá bom? Porque ela foi induzida, vai a zero. Vai a zero. Corrente é zero, não tem corrente elétrica. Aí nós dizemos que o capacitor está em equilíbrio. Ele está carregado. Vou colocar entre aspas, carregado. Dentro da eletricidade a gente chama de sistema em equilíbrio. Tudo bem? Tudo bem. Acabou o papo. Acabou o papo. Se eu tirar o gerador, vamos supor, e apenas supor, que eu tire o gerador. Sai gerador. Saiu. Zerou. Faltou luz. Faltou luz. Porque eu estou falando daquelas lâmpadas de emergência. Vou lá pegar a ideia para poder explicar isso para o colega aqui. Então, o que acontece aqui? Olha só. Esse gerador não existe mais.
Se não tiver nada ligado no capacitor, aquela carga vai ficar lá para sempre, entre aspas, porque haverá perda de energia, né? Porque ele pode ionizar o ar. Se ele não tiver dentro de uma cápsula, se ele estiver em contato com ar, ele vai acabar ionizando o ar e vai perder a carga, que é mais ou menos o que acontece com uma pilha. Se você tira a pilha do invólucro dela e deixa ela exposta, ela vai descarregar com o tempo. Vai ser lento, mas vai descarregar. Ocorre uma ionização com ar, a gente chama de vento elétrico, mas enfim, isso não é o foco. O fato é, esse capacitor está carregado, ele tem a carga, ele tem a mesma voltagem, olha que loucura, ele tem a mesma voltagem do que a tomada, pronto, ele tem 110 volts. Tem 110 volts. Pronto, acabou, 110 volts. 110 volts. Só que tem um detalhe. Se por um acaso eu ligar uma lâmpada aqui, esse aqui é o símbolo de lâmpada, se eu ligar uma lâmpada, olha o que vai acontecer. Não vai ter corrente gerada pelo gerador. Lembra que o gerador saiu? Mas eu tenho um capacitor que tem uma diferença de potencial. Esse lado é positivo, esse aqui é negativo, os elétrons vão ficar morrendo de saudade da placa de onde eles saíram. Mentira, que não é isso que acontece, né? Mas é só para didaticamente você entender. Então os elétrons vão sair desta placa. Eita, professor, mentira. Tem excesso de elétrons. E vão migrar para cá. E quando passam pela lâmpada, produzem luz. Caraca, Aí produz a luz e vem aqui e volta para o capacitor. Olha que loucura! E o pessoal, tipo assim, isso vai durar para sempre, Lembra que essa lâmpada de emergência ela tem um tempo? 10 minutos, meia hora, 1 hora. Isso vai depender de quem? Da capacitância do capacitor. Porque quanto maior a capacitância, mais carga ela armazena. Então, dependendo do fluxo de carga, que é carga sobre tempo, ela vai descarregar mais rápido ou mais lentamente. Só para que você entenda, e até para você não propagar isso de maneira equivocada, a grande maioria dos painéis, das placas, lâmpadas de emergência de hoje em dia, não se usa capacitor, tá? Já se usa bateria, porque é muito mais eficiente. Quando é com capacitor, o consumo é muito rápido, com a bateria um pouco mais lenta, em função das reações químicas que tem e tal. Que a bateria ela tem duplo funcionamento, ela funciona como gerador e como receptor, tá? Então, dependendo do caso, quando ela está acendendo a lâmpada, é um gerador, quando ela está na tomada, é um receptor, mas a ideia básica é a mesma, tá bom? Entendeste como é que funciona, então, descarregar? Então, basicamente, professor, eu tenho 2 tipos de corrente, né? Você tem a corrente no carregamento e você tem a corrente no descarregamento. Agora, o descarregamento ocorre quando aquele gerador deixa de funcionar. Nos postes de iluminação pública, esse sistema ele é muito usado. Você tem, durante o dia, o capacitor, o sistema de captação, se bem que hoje também já deu uma melhorada, uma evolução, mas a ideia básica continua exatamente a mesma. Durante o dia, através de placas fotovoltaicas, você vai produzir o armazenamento de carga elétrica, para que durante a noite, quando cai a taxa de luminosidade, você cessa esse carregamento e você cria o descarregamento. Tem postes que ficam acesos durante o dia e apagados durante a noite. O problema está justamente nesse sistema de carregar e de descarregar o painel. Sacou? Legal, né?